Nesta manhã de domingo, nós estamos com vocês novamente para o nosso último estudo, a 8ª lição da nossa série de estudos Heróis Improváveis. E hoje nós vamos contemplar a figura de Silas, um grande parceiro. Para basearmos nossa lição na palavra de Deus, nós vamos escolher os textos de Atos, os capítulos 15 e 16. Vamos ler diversos versículos que é onde estão as narrativas do companheirismo de Silas, especialmente para com o apóstolo Paulo. Nós vamos ver o que este servo ainda pode deixar de lição para nós nos dias de hoje. E você vai se surpreender. Eu te aguardo, eu espero que você curta, depois compartilhe esse vídeo, faça seus comentários, deixe suas sugestões. E se você ainda não viu os demais vídeos da série Heróis Improváveis, eu te sugiro que faça isso, porque são uma série de personagens que traz para nós hoje ricas lições das suas vidas, quase nas sombras, personagens às vezes menos conhecidos de grandes heróis bíblicos, às vezes citados, nominalmente na galeria dos heróis da fé, outros implicitamente na galeria dos heróis da fé. Silas, por exemplo, é um que não é citado pelo nome, mas nós vamos contemplá-lo lá, exposto lá através de algumas características citadas pelo autor da carta aos Hebreus no capítulo 11. Então esteja conosco, nós vamos pedir a Deus a bênção dele para esse nosso estudo, para que chegue ao coração de vocês com uma mensagem renovadora, enriquecedora para a sua vida espiritual. Vamos orar? Deus, nesta manhã, contempla aqueles que já estão conectados conosco para estudar a tua palavra. Contempla também aqueles que vão conectar mais tarde, vão acessar em outro dia este vídeo, mas que de igual modo a vontade, a mensagem do Senhor para cada um chegue aos corações. Senhor, de nós mesmos não temos muito o que entregar, mas se o Senhor nos conduzir, se o Senhor nos inspirar, essa palavra chega fortalecida, inspirada e cheia de poder para as nossas vidas nos dias de hoje. Eu te agradeço pela vida de Silas, esse grande servo do Senhor, e que a sua vida nos traga lições ainda hoje. Muito obrigado, nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Nesta manhã, nós vamos refletir sobre a importância de termos parceiros na nossa caminhada cristã. Talvez você esteja no comando de alguma missão e esteja tendo um parceiro, uma parceira para ser seu suporte. Outras vezes você está sendo suporte de alguém na caminhada cristã. De qualquer forma, nós todos temos um papel muito importante nesse prosseguimento, nesta caminhada. O papel de sermos apoio, suporte, incentivador e também orientador, muitas vezes, da pessoa com quem estamos caminhando. Então, hoje eu quero apresentar para vocês, sei que muitos já conhecem, Silas, o grande companheiro do apóstolo Paulo. Eles viveram no século I depois de Cristo, provavelmente foram contemporâneos de Jesus de Nazaré, talvez não o conheceram pessoalmente, mas foram figuras centrais na expansão do cristianismo primitivo logo após a sua morte e ressurreição. Silas, que também nós vamos ver lá na frente, que muitas vezes vai ser chamado de Silvano, seu nome latino, foi um líder dessa igreja primitiva, companheiro de Paulo, sendo seu parceiro especialmente na segunda viagem missionária do apóstolo. Eles atuaram durante o Império Romano, enfrentando perseguições, estabelecendo igrejas, e nós vamos ver o destaque da prisão deles numa cidade chamada Filipos, que está descrita em Atos 16, que é uma das coisas que nós mais lembramos deste personagem, é um evento em que nós mais vamos lembrar de Silas. A parceria principal deles ocorreu, como eu disse, durante a segunda viagem missionária de Paulo, após o Concílio de Jerusalém, aproximadamente entre os anos 49 e 52 depois
de Cristo. Eles viveram em um tempo onde o cristianismo ainda era visto como uma seita do judaísmo pelos romanos e também pelos judeus. Muita perseguição, época de muitas dificuldades. Bom, eu gostaria então de ler o texto os textos, aliás, né, são baseados em 2 capítulos de Atos, o 15 e o 16, que vão nos dar base para conhecermos Silas, um grande parceiro, que é a nossa lição de hoje. Estamos encerrando hoje os estudos de uma série chamada Heróis Improváveis. E eu sempre explico aqui que improváveis, às vezes na nossa concepção, mas na de Deus, todos têm o seu papel, todos têm o seu propósito na história do estabelecimento do reino de Deus aqui na Terra. O primeiro texto se encontra em Atos 15, 22, eu te convido a ler comigo. Então os apóstolos e os presbíteros, com toda a igreja, decidiram escolher alguns entre eles e enviá-los a Antioquia com Paulo e Barnabé. Escolheram Judas, chamado Barsabás, e Silas, 2 líderes entre os irmãos. Aqui a igreja de Jerusalém está vendo necessidade de enviar pessoas para fora para que possam orientar os novos irmãos que estão aceitando Jesus ou que estão levando a palavra de Jesus a outros locais. E eles vão enviar esses irmãos, 4, Paulo, Barnabé, Barsabás e Silas, a uma cidade chamada Antioquia, que fica na Síria. Depois, os versículos 25 e 27 do mesmo capítulo diz o seguinte: eles escreveram uma carta e nessa carta consta o seguinte trecho: assim, concordamos todos em escolher alguns homens e enviá-los a vocês com nossos amados irmãos Paulo e Barnabé, homens que têm arriscado a vida pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, estamos enviando Judas, chamado também Barsabás, né? E Silas para confirmarem verbalmente o que estamos escrevendo. E depois, nós vamos ler um texto um pouquinho mais longo, que está registrado nos versículos de 30 a 41. Daqui a pouquinho nós vamos ler então esse texto. Queridos, é muito interessante, né? A igreja ainda não é uma instituição organizada, mas é um grupo de pessoas que estão juntas desde a ressurreição de Jesus, crendo e divulgando a história de Jesus Cristo, reconhecendo que Ele é o Cristo, o Messias, o Salvador do mundo e percebendo que a mensagem tem que alcançar outros locais, alcançar o mundo inteiro, como o próprio Jesus Cristo recomenda lá no último capítulo de Mateus, né? Dizendo para levar o evangelho a toda criatura, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e divulgando o que eles presenciaram no ministério de Jesus. Então, essa preocupação é que leva os irmãos a separarem 2, vamos dizer, parceiros para Paulo e Barnabé. Então, lá em Atos 15, de 30 a 41, nós vamos ler o seguinte: uma vez despedidos, os homens desceram para Antioquia, onde reuniram a igreja e entregaram a carta. Os irmãos a leram e se alegraram com a sua animadora mensagem. Judas e Silas, que eram profetas, encorajaram e fortaleceram os irmãos com muitas palavras. Tendo passado algum tempo ali, foram despedidos pelos irmãos com a bênção da paz para voltarem aos que os tinham enviado. Mas Silas decidiu ficar ali. Mas Paulo e Barnabé permaneceram em Antioquia, onde com muitos outros ensinavam e pregavam a palavra do Senhor. Então, através desse texto aqui, nós estamos percebendo que apenas o Judas, né, o Barsabás, voltou para dar o retorno para os irmãos que os tinham enviado. E Silas, Paulo e Barnabé permaneceram, então, em Antioquia. Depois, lá em Atos 16, nós vamos ler do 22 a 32. Prestem bastante atenção, aqui já está num outro momento, numa outra cidade que eles
partiram para conferir ou ajudar os irmãos que estão se reunindo ali. Atos 16, de 22 a 32, diz assim: a multidão juntou-se com Paulo e Silas, e os magistrados ordenaram que se lhes tirassem as roupas e fossem açoitados. Naturalmente, aqui é a consequência do seu discurso para a multidão, né? Depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu instrução para vigiá-los com cuidado. Tendo recebido tais ordens, ele os lançou no cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus, e os outros presos os ouviam. De repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. E imediatamente todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. O carcereiro acordou e, vendo abertas as portas da prisão, desembanhou sua espada para se matar, porque pensava que os presos tivessem fugido. Mas Paulo gritou: não faça isso, estamos todos aqui. O carcereiro pediu luz, entrou correndo e trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Então, levou-os para fora e perguntou: senhores, que devo fazer para ser salvo? E eles responderam: creia no Senhor Jesus e serão salvos você e os de sua casa. E pregaram a palavra de Deus a ele e a todos os de sua casa. Que momento maravilhoso essas pessoas vivenciaram ali, né, com a prisão de Paulo e Silas. Nós vamos ver então, queridos, a nossa lição desse domingo. E eu convido você para relembrar o que nós dissemos no início. Silas foi então um membro da igreja de Jerusalém que exerceu um papel de liderança na igreja primitiva. E ele era bem conhecido entre os cristãos por causa da sua parceria com Paulo. Então a história do Silas começa na Bíblia a ser registrada a partir do capítulo 15 do livro de Atos dos Apóstolos, esse trecho que nós lemos juntos ainda há pouco. E nós vamos ver quem foi ele na Bíblia. É bem provável que Silas tenha sido um judeu helenista e que seu nome seja a forma grega do aramaico Sheila, que por sua vez é o equivalente ao hebraico Shaul. Em algumas epístolas paulinas, o Silas é mencionado pela forma latina de Silvano. Então, quando você ver este nome, né, em algumas epístolas, é o próprio Silas também. O apóstolo Pedro também o menciona como Silvano na primeira carta de Pedro 5,12. Então, como nós vimos, Silas foi um profeta da igreja em Jerusalém, que com a sua pregação da palavra, ele exortava, encorajava e fortalecia os fiéis. Vamos lembrar que nesse período, né, nós já estamos aí há quase 50 anos, né, da morte e ressurreição de Jesus, e os fiéis têm que ser reanimados, incentivados, estão começando a ser escritos os evangelhos, mas as coisas ainda correm quase que oralmente, né? As notícias, os eventos que aconteceram são divulgados oralmente pelos discípulos de Jesus. O Silas aparece na narrativa bíblica no episódio em que foi escolhido, né, para acompanhar Paulo e Barnabé na tarefa de transmitir aos cristãos gentios convertidos por meio da igreja de Antioquia a decisão do Concílio de Jerusalém, que tratou dos assuntos relacionados à aceitação e comunhão dos gentios como membros da igreja. Olha que interessante, estão começando a chegar agora os gentios e esses cristãos judeus ficam em dúvida sobre certas coisas que eles deveriam fazer ou não, que seriam coisas apenas dos judeus, dos seus costumes e das suas leis. Como que seria resolvido isso? Então eles mandam uma carta com esses irmãos com as orientações. E nós vimos ali que ao falar, né, lá em Filipos, os dois, né, Paulo e Silas, são presos ali e eles são açoitados e presos da pior maneira, né, com os pés e as mãos acorrentados a um tronco. E ali acontece
evento maravilhoso, né? De que ao estarem louvando e orando, a prisão é toda sacudida por um terremoto, todas as correntes caem, todos os presos ficam libertos ali naquele local e o carcereiro entra em pânico e pretende se matar, mas pela voz de Paulo, né, ele diz: não faça isso, estamos todos aqui, ninguém fugiu. Então, diante desse fato sobrenatural, né, desse fato maravilhoso acontecido, o carcereiro fica tão impactado que ele pergunta a Paulo o que ele pode fazer para ser salvo. E ali, naquela noite, né, uma mudança transformadora na vida desse carcereiro, porque ele leva Paulo para sua casa, Paulo e Silas, ali ele cuida dos ferimentos deles, aceita Jesus, ele e toda a família batizada, então eles voltam para a prisão. Agora, olha que coisa curiosa vai acontecer em Atos 16, dos versículos 36 a 38. O carcereiro disse a Paulo: os magistrados deram ordens para que você e Silas sejam libertados. Agora podem ir, vão em paz. Mas Paulo disse aos soldados: sendo nós cidadãos romanos, eles nos açoitaram publicamente, sem processo formal, e nos lançaram na prisão. E agora querem livrar-se de nós secretamente? Não. Venham eles mesmos e nos libertem. Os soldados relataram isso aos magistrados, os quais, ouvindo que Paulo e Silas eram romanos, ficaram atemorizados. Olha que interessante, eles eram pessoas que tinham a cidadania romana. Então, eles abusaram, né, da autoridade, lançando Paulo e Silas na prisão sem qualquer processo formal. E depois, provavelmente, né, que resolvem soltá-lo, os carcereiros falam: olha, agora vocês podem ir. Não, as coisas não acontecem assim. Como diz nós nos nossos ditados atuais, né, não é assim que a banda toca. Eles têm que vir aqui nos libertar, porque nós somos cidadãos romanos. Não vamos ser soltos assim na caladinha da noite. E depois, então, eles são libertos pelos romanos, que ficaram muito atemorizados com o que fizeram, um procedimento totalmente fora da lei. Bem, após Paulo ter se separado de Barnabé, após a sua primeira viagem missionária, o apóstolo escolheu Silas para acompanhá-lo em sua segunda viagem missionária e auxiliá-lo na pregação do evangelho. Então foi uma escolha pessoal dele por ver em Silas aquele companheiro com quem tinha afinidade. Está relatado em Atos 15, 40. Além da questão da cidadania romana já mencionada aqui, né, por nós, alguns estudiosos também acreditam que o fato de Silas ter sido um membro da igreja de Jerusalém pode ter representado algo bastante útil ao apóstolo. Alguns também sugerem que o papel inicialmente exercido por Silas ao lado de Paulo era semelhante ao que havia sido desempenhado por João Marcos, ou seja, sua posição parece ter sido subordinada ao apóstolo, diferente da parceria com Barnabé. Então vamos entender um pouquinho isso aqui. Paulo e Barnabé tinham parcerias de igual para igual, né? Eles tinham mais ou menos o mesmo papel no que eles iam desempenhar, que eles iam realizar. Mas João Marcos e Silas vão fazer um papel subordinado ao apóstolo. Como eu disse, às vezes nós somos suporte para alguém, às vezes alguém é suporte para nós, né? E nesse caso aqui parece que Silas vai ser então o suporte para o apóstolo Paulo. Se essa sugestão estiver correta, Silas pode ter servido como ministro auxiliar de Paulo, incumbido principalmente de questões literárias, olha que interessante, responsável pelas escrituras e documentos de instrução catequética, isso quer dizer, de instruções aos novos discípulos de Jesus. Apesar de parecer ter sido subordinado ao apóstolo Paulo, isso não significa que ele não tenha exercido uma posição significativa de liderança na tarefa missionária. E aí, então, é o episódio mais conhecido pelos cristãos envolvendo Silas, que foi a narrativa da prisão em Filipos, onde ele e Paulo foram açoitados e presos. Na ocasião, também estavam presentes Lucas e Timóteo, mas esses não foram presos, pois Lucas era um gentio de Antioquia da Síria e Timóteo um meio gentio de Listra.
Assim, apenas Paulo e Silas, como judeus, foram acusados. Esse fato também parece apontar para uma certa liderança de Silas na equipe missionária, conforme foi citado, por nós aqui alguns momentos atrás. O relato bíblico acerca dessa prisão conta que Paulo e Silas foram agarrados e arrastados até a presença das autoridades. A multidão estava unida contra eles e, após as acusações, rasgaram-lhe as vestes e os açoitaram. Apesar de que, por serem cidadãos romanos, esse tipo de tratamento era proibido, mas eles não sabiam disso, Depois nós clareamos tudo com a leitura dos textos de Atos 16. Então, esse evento maravilhoso que se propagou pelo mundo inteiro, da libertação deles, à medida que eles louvavam e oravam a Deus, apesar de estarem numa situação de humilhação, numa situação de sofrimento, de privação da liberdade, Quando esse terremoto sacode aquela prisão e liberta todos os prisioneiros daquele cárcere, O próprio carcereiro investe, como irmão, como desejoso de ser irmão agora de Paulo e Silas e ser salvo por Jesus, ele e a sua família. Silas também acompanhou o apóstolo pela Síria, na Ásia Menor, Macedônia e até em Tessalônica. É exatamente agora o capítulo 17 de Atos dos Apóstolos que narra a visita deles entre os tessalonicenses. E ainda no capítulo 17, nos versículos de 10 a 15, nós sabemos que eles foram também para uma cidade chamada Bereia, uma cidade cerca de 80 quilômetros a sudeste da Tessalônica, aos pés do Monte Olímpio. Dali Paulo partiu para Atenas, porém Silas e Timóteo permaneceram em Bereia. Vocês vão vendo que à medida que o apóstolo viaja, os seus apoiadores vão às vezes trocando, vai sendo um ou outro, mas Silas permaneceu várias viagens ao lado do apóstolo. Existe muita discussão entre os estudiosos com relação à cronologia dos eventos que aconteceram após Silas e Timóteo terem ficado em Bereia. Bereia era uma cidade que tinha um grupo de cristãos muito interessante. Esse grupo, eles faziam questão de conferir tudo, de ir para as escrituras, conferir o que as escrituras diziam sobre o Cristo, e ali depois eles eram orientados, esclarecidos, pela presença ali de Silas, de Timóteo e o próprio Paulo que passou por lá. Alguns acreditam que Timóteo e Silas reencontraram Paulo ainda em Atenas e dali partiram para desempenhar algumas funções até que finalmente reencontraram novamente o apóstolo em Corinto, enquanto outros defendem que esse reencontro aconteceu apenas em Corinto. Então, às vezes, alguma discordância entre os estudiosos da cronologia dos acontecimentos entre esses discípulos de Jesus. Seja como for, o nome de Silas aparece nas epístolas que o apóstolo escreveu de Corinto, além do apóstolo também tê-lo mencionado quando escreveu, aos próprios coríntios a segunda carta, no capítulo 1, 19. Após essas referências, Silas é mencionado novamente apenas na primeira epístola de Pedro. Nessa referência, o apóstolo Pedro informa que escreveu aquela epístola por meio de Silvano, ou literalmente por Silvano. Provavelmente o Silas foi um escriba ali, que escreveu o que Pedro ditou. Essa informação parece sugerir alguma função literária, porém ela não é muito clara para determinar especificamente o papel exercido por Silas nessa carta de Pedro. Ele pode ter sido apenas o portador da carta ou ter sido um secretário do apóstolo escrevendo, como eu disse, o que ele lhe ditava, ou talvez pode até mesmo ter ajudado o apóstolo a rascunhar alguns trechos da carta. O que nós concluímos é que Silas era um grande parceiro, Estava sempre disponível e disposto a ajudar aqueles irmãos que também estavam na obra do Senhor, na obra missionária. Eu fico me perguntando, quantas pessoas Deus põe na nossa vida para serem nossas parceiras, para serem os nossos parceiros de caminhada. Eu tenho a impressão e desejo mesmo que durante esse estudo você possa estar
se lembrando, né, de alguém que já tenha sido aquele grande suporte na sua caminhada cristã, te ajudando, né, nos seus eventos, nas suas missões, né, nos seus programas de evangelização. Está se lembrando de alguém? Agradeça a Deus por esta vida. Ou você foi um fiel companheiro para alguém, auxiliando-lhe das mais diversas formas, né, para que o evangelho chegasse até outras pessoas. Deus tem prazer nisso, né? Nós vamos ver que a primeira vez que Jesus envia seus apóstolos sem a sua presença, ele envia de 2 em 2, para que eles tivessem apoio mútuo. E isso é muito interessante, porque a presença de um amigo, a presença de alguém que nos conhece, que conhece a nossa vida, que conhece o nosso propósito, fortalece muito a nossa missão e nos fortalece como pessoas. Então, Silas é esse herói, que talvez não tenha sido citado pelo nome lá na galeria dos heróis da fé, mas que exerceu uma grande influência, que fez uma excelente parceria com discípulos de Jesus na divulgação do Evangelho. Caminhando então para as nossas considerações finais, nós podemos dizer que Silas foi um parceiro fundamental, especialmente na segunda viagem missionária de Paulo, atuando como líder da igreja em Jerusalém, profeta e corajoso companheiro de pregação na Síria, Cilícia e Macedônia. Ele fortaleceu igrejas, enfrentou prisões e perseguições, notavelmente em Filipos, demonstrando uma fé inabalável, oração e louvor, mesmo sob provações. O braço direito de um herói pode acabar sendo esquecido. Os coadjuvantes são frequentemente as figuras esquecidas da história. Existem alguns coadjuvantes no Novo Testamento que também foram esquecidos e talvez não realçaram tanto assim, né? Um deles pode ser Silas, isso segundo Mike Lake, mas nós aqui estamos dando a Silas o seu devido valor, né? O valor de um companheiro leal. Silas foi fundamental para a propagação do evangelho na igreja primitiva. Ele também deve ter sido vital para o estabelecimento das igrejas na Macedônia, como a de Filipenses. Parece que Silas era uma peça essencial para a comunhão da igreja. Ele era como a cola que mantinha tudo unido. Vemos isso em sua delegação do Concílio de Jerusalém e também em suas viagens missionárias com Paulo. A Bíblia menciona Silas como um líder e profeta da igreja em Jerusalém, que se tornou um companheiro leal de Paulo. Louvado seja o Senhor pela vida de Silas. Queridos, nós estamos encerrando os nossos estudos sobre os heróis improváveis. Como eu disse, essa é a 8ª lição. Nós temos 7 estudos anteriores que valem a pena serem vistos, porque são pessoas simples, pessoas como nós, que marcaram a história do povo de Deus. Os heróis da fé na Bíblia são todos aqueles que demonstraram ter fé genuína em Deus e em suas promessas. O escritor da Epístola aos Hebreus, no capítulo 11, destaca diretamente e às vezes indiretamente algumas dessas pessoas ao fazer uma exposição acerca da verdadeira fé. Essa lista ficou conhecida como a Galeria dos Heróis da Fé, que é o capítulo 11 de Hebreus. Silas, no entanto, não é citado nominalmente nela, mas, como eu disse, ele está implícita a sua participação como um servo que acompanhou o apóstolo Paulo e foi muito útil na divulgação do Evangelho de Jesus Cristo. Ele faz parte daquele grande contingente de pessoas que servem a Deus sem muito destaque, com muita humildade, às vezes nos bastidores, mas são tão importantes e necessários quanto aqueles que os holofotes bíblicos iluminam. Quem somos nós na caminhada da igreja nos dias atuais? Muitos de nós vão se destacar, né, na mídia, nos púlpitos, outros vão continuar trabalhando ali nos bastidores
ou bem anonimamente numa igreja local, né, fazendo um ministério às vezes num povoado distanciado de tudo e todos, mas para Deus nada disso faz diferença, né? Somos todos importantes na divulgação do evangelho do reino. Heróis improváveis aos olhos de alguns, mas diante de Deus todos vencedores, todos heróis. Que Deus te abençoe, te dê uma feliz semana e você possa refletir nesses estudos bíblicos, revê-los quando desejar e compartilhar com alguém para que a palavra do Senhor também chegue a esta pessoa. Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.